Meus amigos advogados criminalistas, retornamos com os estudos sobre a prisão preventiva, continuamos focados no artigo 312. Passamos a analisar agora o requisito que pode representar o perigo da liberdade do investigado, referente à garantia da instrução criminal, a tutela de provas. Temos esse dispositivo, é um dos dispositivos, é um dos fundamentos que eu efetivamente considero como cautelar, que tem mesmo natureza instrumental para garantir a aplicação útil do processo. Agora, toda vez que nós lidamos com uma prisão preventiva, é preciso que nós façamos uma pergunta importantíssima. Qual é a necessidade de prender o investigado? É necessário realmente prender aquele investigado? Por que eu lanço esse questionamento para vocês? Ainda mais quando nós observamos esse fundamento referente à garantia de preservar a instrução criminal. O que é a instrução criminal? É aquele momento em que nós vamos produzir prova, ou seja, no inquérito policial, mas na maioria das vezes dentro da ação penal. Então, muitas vezes, no início, no recebimento da denúncia, na maior parte das vezes, o magistrado manda prender o investigado com base na garantia da instrução criminal. E aí ele comete uma série de atrocidades. Por quê? Vejam bem, uma grande parte das vezes a instrução criminal já está feita num juízo preliminar, já houve busca e apreensão, ou já foram coletados documentos, dados, já foi feita a interceptação telefônica. No Brasil de hoje nós estamos enfrentando ações penais, investigações criminais amparadas 90% das vezes em investigações de interceptações telefônicas. Então, não seria melhor nós fazermos uma condução do réu para que ele fosse ouvido, para que ele fosse interrogado sobre aqueles assuntos, para que ele prestasse depoimento? O que nós temos visto na prática é algo completamente diferente. Dentro das ações penais, nós estamos vendo os juízes de primeiro grau determinando as prisões preventivas com base no argumento de que eles precisam depor. E aquela prisão é para garantir que eles não sofram influência de outros réus, de outros supostos investigados, para garantir até a integridade daquele depoimento. Ora, é completamente desnecessário. Até porque depois que o cara depõe, depois que o cidadão depõe, por que ele não pode ser liberado? Claro que deveria ser liberado, a prova já está colhida. Então essa prisão que se prorroga por dias, meses e às vezes até anos, ela poderia durar uma tarde, poderia durar um dia, seria uma condução até nem mesmo coercitiva, uma condução programada ali para que se trouxesse o investigado e ele passasse aquelas horas ali prestando o depoimento dele e depois fosse liberado. Porque preste atenção, depois que ele presta o depoimento, a prova está produzida. Ele não vai sofrer mais nenhuma influência externa, nenhum corréu vai poder ameaçá-lo, vai poder preparar depoimento com ele, e aí não justifica mantê-lo preso com base nesse argumento. Ainda mais se você não tiver efetivamente fatos concretos que demonstrem que ele está trabalhando para destruir provas, para ameaçar testemunhas, para encobrir o rastro dele, né? Então, essa tutela da prova, ela tem se confundido muito com o direito de interrogar os investigados. E tem que prestar atenção, porque no sistema acusatório constitucional que nós temos, o interrogatório do acusado, ainda que ele confesse, por si só não é uma prova absoluta contra ele. Pode ser questionado, porque ele pode estar confessando para proteger outras pessoas, pode estar confessando, admitindo até coisas que não fez para ser beneficiado na preservação de um patrimônio dele. Então, tudo isso tem que ser observado. E essa prova, por si só, ela não é uma prova absoluta, não é a rainha das provas, como se dizia antigamente que a confissão era. Bom, esse tipo de comportamento acaba até mesmo violando o princípio da igualdade de armas. E imagine, o réu preso depõe, começa a produção de provas. Enquanto isso, o promotor e o assistente de acusação soltos. Quem disse
que eles não podem sucumbir à tentação de atrapalhar a instrução criminal, de deturpar a produção de provas, de ameaçar testemunhas, de destruir documentos. Isso acontece dos dois lados. Não é só advogado de defesa, não é réu que tenta fazer isso não. O promotor também faz isso, assistente de acusação também faz isso. São todos seres humanos. A justiça é formada de seres humanos e nós, seres humanos, somos falhos. Então o problema não se conserta com essa prisão preventiva de forma arbitrária, com base nesse fundamento de garantir a tutela da prova, de garantir a instrução criminal. Tem outro detalhe, esse tipo de prisão, com base nesse fundamento, acaba trazendo o quê? Uma presunção de culpabilidade. Quando nós vemos na televisão, nos jornais, as notícias de que um réu, de que um investigado está preso preventivamente para garantia da ordem pública, que já falamos no vídeo anterior, ou então para garantir a instrução criminal, qual é o nosso julgamento? Nós já antecipamos, o cara é culpado, não tem outra forma. Todo mundo, o leigo, então, ele até se regozija com a desgraça do próximo ali. Se o cara for rico e poderoso, for um político ou um empresário rico, pior ainda, ele já é pré-julgado de forma antecipada. Então, pensem bem, justifica nós prendermos para depois julgarmos, para depois investigarmos? É isso que nós estamos fazendo. O ministro Marco Aurélio do Supremo, ele tem uma sentença, uma frase dele muito interessante. Ele diz que a prisão preventiva, em vários casos, ela inverte a ordem natural das coisas. Qual é a ordem natural? Investigar, processar, julgar, para depois prender. Depois do trânsito em julgado, depois da condenação com trânsito em julgado, prender. Tá? Bom, outro fundamento articulado para poder justificar a prisão preventiva com base na garantia da instrução criminal é o suposto medo da vítima. A vítima foi lá no processo depois, as testemunhas também têm medo do réu, o réu é um cara perigoso, tido como perigoso, né? E aí elas declaram quem tem medo. E aí, a pessoa vai ficar presa a vida inteira, e se no final ela for absolvida? Se no final ela for um júri, for um caso de júri popular e foi absolvida, ela ficou presa aquele tempo inteiro? Quem tem obrigação de garantir a integridade física, a saúde da vítima, das testemunhas e até mesmo a nossa integridade física, de advogados criminalistas que atuamos nesses casos, é o Estado. Isso é um problema de segurança pública. Manter a prisão preventiva parece que nós estamos deturpando o Estado democrático de direito e passando por uma ditadura. Não é certo esse tipo de argumentação para justificar uma segregação cautelar com base na garantia da aplicação da lei penal. Bom, também não se pode garantir a instrução criminal com base numa função de prevenção geral. Olha, faz uma futurologia, né? Nós precisamos preservar de forma geral a sociedade e tal. Não é a prisão preventiva, não é uma medida cautelar do processo penal que tem capacidade para fazer isso. Quem faz isso é a sentença condenatória, tá? E é o cumprimento dessa sentença. Então esse argumento, quando você vê ele articulado num mandado, numa decisão que decretou a prisão preventiva do seu cliente, pode questionar porque é um fundamento que não é idôneo para justificar essa prisão preventiva. Seguindo em frente, nós temos que prestar atenção que o periculum libertatis, ele não é presumido, ele exige que o magistrado de primeiro grau, o autor do decreto de prisão, indique fatos concretos que comprovem que o réu está tentando atrapalhar a instrução criminal. Ele não pode se basear em ilações fantasmagóricas, em persecuções, porque nós sabemos que existem promotores, existem magistrados que colocam um manto de justiceiros e esquecem que tem que fazer justiça e passam a querer fazer justicialismo, né? Passam a querer fazer justiça com as próprias mãos, usar o poder que eles têm ali, dado pelo Estado, dado por nós, né, cidadãos que confiamos na justiça,
e passam a seguir aquele caminho onde os fins justificam os meios, e não pode ser dessa forma. A Constituição, a lei do nosso país não permite isso. O perigo da liberdade do investigado, ele tem que estar provado por fatos concretos. A posição, o pensamento jurídico do Supremo Tribunal Federal caminha nessa direção, o Superior Tribunal de Justiça também. Não se pode trabalhar com ilações fantasmagóricas, com senso de persecução, de perseguição e tal. E nós que somos humanos temos tendência a fazer isso, né? Então temos que prestar bastante atenção e trabalhar contra esse movimento dentro do Poder Judiciário. Bom, no que se refere a garantir a instrução criminal, nos últimos anos no Brasil, principalmente dentro do Congresso, nós estamos trabalhando na forma jurídica e legal, produzindo leis para desencarcerar as pessoas, principalmente para evitar as prisões preventivas. Nós produzimos alterações no CPP, artigo 282, artigo 319. O artigo 319, com a redação dada de 2010 para cá, ele trouxe medidas cautelares alternativas que garantem a instrução criminal sem a necessidade da prisão preventiva. Vou dar um exemplo para vocês. Aquelas que estão previstas ali no inciso 2, 3 e 5. Quais são elas? Por exemplo, a proibição de se comunicar com os outros réus, com a vítima, com testemunhas. O recolhimento domiciliar noturno. O réu está proibido de sair à noite de casa, tem que dar satisfação. São medidas, vamos lá, até mesmo o uso das tornozeleiras eletrônicas para o monitoramento. Os estados têm que garantir a utilidade delas. Percebam, nós temos sempre medidas cautelares alternativas que podem permitir que o réu seja investigado sem um alto custo para a sociedade e um alto custo para ele. Um alto custo para ele, quando eu falo, é da parte moral e até mesmo do ataque à sua presunção de inocência. Porque a partir do momento que eclode uma operação policial, ele é preso preventivamente, já cai sobre ele a presunção de culpabilidade. Entenderam? Então, meus amigos, espero contribuir com o dia a dia da advocacia criminal de vocês com essa breve análise crítica sobre a garantia da instrução criminal para a prisão preventiva. Um forte abraço para todos.